Quaresma, tempo de combate e suores. Na quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, ouvimos a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28, na qual a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, pede a Jesus que os seus filhos se assentassem em seu reino, um à direita e outro à esquerda. Uma das homilias do bispo São João Crisóstomo, século IV, muito nos enriquece nesta reflexão. Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 37. Que resposta lhes dá o Senhor? Para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual, e se soubessem o que pediam, não teriam ousado fazê-lo. Diz: não sabeis o que estáis pedindo. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 22. Isto é, não sabeis como é grande, admirável e superior aos próprios poderes celestes aquilo que pedis. Depois acrescenta: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 22. É como se lhes dissesse: vós me falais de honras e de coroas, eu, porém, de combates e de suores. Não é este o tempo das recompensas, nem é agora que minha glória há de se manifestar, mas a vida presente é de morte violenta, de guerra e de perigos. Reparai como o Senhor os atrai e exorta, pelo modo de interrogar. Não perguntou: podeis suportar os suplícios? Podeis derramar vosso sangue? Mas indagou: por acaso podeis beber o cálice? E para estimular, ainda acrescentou: que eu vou beber? Assim falava, para que, em união com ele, se tornassem mais decididos. Chama sua paixão de batismo, para dar a entender que os sofrimentos haviam de trazer uma grande purificação para o mundo inteiro. Então, os dois discípulos lhe disseram: podemos. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 22. Prometem imediatamente, cheios de fervor, sem perceber o alcance do que dizem, mas com a esperança de obter o que pediam. Que afirma o Senhor: de fato bebereis do meu cálice? Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 23. E sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado? Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 39. Grandes são os bens que lhes anuncia, a saber: sereis dignos de receber o martírio, e sofrereis comigo, terminareis a vida com morte violenta, e assim participareis da minha paixão. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele preparou. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 23. Somente depois de lhes ter levantado os ânimos e de tê-los tornado capazes de superar a tristeza, é que corrigiu o pedido que fizeram. Então, os outros 10 discípulos ficaram irritados contra os 2 irmãos. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 24. Vedes como todos eles eram imperfeitos, tanto os que tentavam ficar acima dos outros, como os 10 que tinham inveja dos 2. Mas, como já tive ocasião de dizer, observai-os mais tarde, e vereis
como estão livres de todos esses sentimentos. Prestai atenção, como o mesmo apóstolo João, que se adianta agora por este motivo, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro, quer para usar da palavra, quer para fazer milagres, conforme se lê nos Atos dos Apóstolos. Tiago, porém, não viveu muito mais tempo. Desde o princípio, pondo de parte toda a aspiração humana, elevou-se a tão grande santidade que bem depressa recebeu a coroa do martírio. Continuemos a nossa reflexão. Como discípulos de Jesus, não devemos procurar as honras e coroas, como nos falou o bispo, mas estarmos sempre prontos para os combates e os suores. São Tiago, que nasceu em Betsaida, e seu irmão João, filhos de Zebedeu, estiveram presentes nos principais milagres realizados por Jesus Cristo. Foi morto no ano 42 por Herodes e é venerado com grande devoção em Compostela, Espanha, onde se construiu uma célebre basílica dedicada ao seu nome. Roguemos a Deus para que nos dê coragem e o ardor deste apóstolo, assim como também o apóstolo São João, na fidelidade ao Senhor, sem procurar um pseudo-cristianismo de honras e coroas, a glória sem cruz. Supliquemos também que tenhamos maturidade para as renúncias necessárias e o carregar da cruz cotidiana, com a força e a sabedoria do Espírito Santo, que vem sempre em socorro de nossa fraqueza, para os combates e os suores, iluminados pela palavra do Senhor e alimentados pelo seu corpo e sangue, recebidos na Santa Eucaristia. Quaresma, tempo de combates e suores.